Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o momento do varejo e se é hora de investir nesse setor. Antes de eu dizer se é um momento bom ou não de investir no setor de varejo, é importante explicar duas variáveis que vão desempenhar um papel fundamental aí na sua escolha de investimento no setor de varejo. A primeira delas, que é o IPCA, que é a inflação, e a segunda, que seria a taxa de juros. Então, quando a gente fala de varejo, a inflação e a taxa de juros vão influenciar fortemente esse setor e dependendo do momento da inflação, se ela está acelerada ou se a taxa de juros está alta ou baixa, esse setor vai se beneficiar ou não, dependendo dessas duas variáveis. Então, quando a gente está falando de inflação, eu vou mostrar aqui na minha tela para vocês. A gente vê que o IPCA do último mês de outubro foi de 0,24% e o acumulado de 4,82%. O que isso significa? A gente tem uma meta de inflação hoje no Brasil de 4,5%. Então significa que a nossa inflação está perto da nossa meta. Isso pode indicar que o Banco Central vai afrouxar os juros porque já não precisa alcançar a meta porque ela já está bem próxima do objetivo. E é exatamente o que vem acontecendo desde a metade desse ano. Se a gente pegar aqui a taxa Selic, a gente vê que a partir de agosto desse ano ela veio caindo de 13,75 até a última reunião que foi no dia 1º de novembro para 12,25%. Então já começou um início de corte de juros, no Brasil, e isso pode influenciar, com certeza influencia as empresas do setor de varejo. Muita gente comprou aqui varejo quando a taxa Selic chegou no platô ali, de 13,75, achando que é o momento de comprar varejo. Só que uma dica que eu dou para você que é investidor, não se antecipar nesses movimentos. Por quê? Quando a gente fala de 13,75 caindo para 13,25 ou 12,75 de taxa de juros, a taxa de juros continua alta. Então, não significa necessariamente que um início de ciclo de queda de juros é o momento de comprar varejo. Eu vou mostrar aqui os gráficos, mas já antecipando para você, algumas ações continuaram caindo mesmo tendo esse início de queda de juros. Então, não necessariamente X é igual a Y, tá? Ou seja, se a taxa de juros cai, o varejo vai subir. Não é necessariamente assim. E quando a gente fala de varejo, a gente está falando de várias empresas que estão nesse setor. Tem empresas que estão no setor de shoppings, tem empresas de e-commerce, varejos de moda, varejo de produtos. Então, alguns setores de varejos vão se beneficiar antes ou depois desse movimento macroeconômico, quando a gente fala de taxa de juros e inflação. A mesma regra acontece quando a gente tem uma taxa de juros que está subindo. O varejo tende, então, a ter uma queda na sua valorização das ações por conta da taxa de desconto. E quando a gente fala de inflação subindo, a gente tende a pensar que a taxa de juros vai subir no futuro, então isso prejudica também o varejo. Fora que a inflação acelerada, não controlada, vai influenciar diretamente ali o poder de compra das pessoas. E aí vai ter o setor de varejo que é para classe A, para classe B, C e D, e vai ter diferentes impactos em cada uma dessas classes. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever para você receber meus vídeos sobre investimentos. Eu sempre trago atualizações, temas relevantes. Eu acho que vai ser muito importante para te ajudar aí na sua jornada de investidor. Outro ponto que é importante a gente estudar é verificar também o Boletim Focus, que no Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a gente consegue ter uma estimativa de quanto que a taxa de juros vai estar no futuro, qual que é a expectativa do mercado para a inflação dos próximos 4 anos. Então a gente vê aqui que a inflação dos próximos anos está estimada em 3,90 para 2024, 3,91, e para 2025 a gente está falando aí de 3,5, e 3,5 em 2026. É um pouco difícil de acertar os anos que são seguintes. Por exemplo, 2025 e 2026 são anos que vamos ter muitos dados até lá, então não é muito assertiva essa previsão de mercado do Boletim Focus. Tanto é que muda a cada semana. Se a gente pegar aqui há 4 semanas, 2023 o IPCA estava estimado em 4,63 e agora em 4,53. Quanto maior o prazo de estimativa, maior a imprevisibilidade. Então eu considero aqui 2024 um bom dado para a gente ter como base aí para a nossa tomada de decisão. Mas em relação à Selic, a gente vê aqui 9,25 em 2024, a expectativa do mercado, 8,75, 8,5.
Então, o mercado ele acha que a Selic vai cair nos próximos 3 anos. Com certeza isso vai beneficiar as ações do setor de varejo. Se a gente pegar aqui o gráfico de 10 anos, os juros de 10 anos do Brasil, ele teve uma queda aqui a partir de março de 2023, porque o mercado entendeu, bom, chegamos aí no topo do ciclo, né, de 13,75, é daqui para baixo. E teve uma leve alta aqui em relação ao que estava em julho, né? Subiu um pouquinho para outubro e agora parece que retomou um corte acelerado. Muito importante também não só ver a Selic, mas também ver a taxa de juros nos Estados Unidos, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos não cai, se mantém alta, né? E a gente começa a fazer o nosso corte de juros aqui, o dólar tende a se valorizar, porque os investidores internacionais vão procurar uma moeda que remunere ali bem e tem um risco baixo, né? O menor risco do mundo, que é os Estados Unidos. Então, quando a gente tem um dólar mais alto, a inflação aqui tende a subir por conta do custo dos produtos importados. Então, é importante a gente ver aqui, ó, nos Estados Unidos, o S10Y, que é o código deles lá fora, a gente vê exatamente o movimento contrário. Então, a partir de março, começou o ciclo de alta aqui nos Estados Unidos, alta de juros. E por isso que muito investidor errou ali na hora de entrar quando estava no topo do ciclo de juros aqui no Brasil, porque lá fora ainda estava em alta. Então, a gente tem que unir todos esses dados, tanto de juros americanos quanto brasileiros, IPCA, o CPI também lá nos Estados Unidos, que é a inflação de lá, porque isso vai influenciar diretamente o fluxo e o movimento dos investidores e aonde eles vão colocar o dinheiro. Então aqui, se a gente pegar, a partir de outubro começou a cair os juros de 10 anos nos Estados Unidos. Mas vamos pegar aqui outubro. Aqui o Ibovespa começou a subir em novembro. Então, é diretamente relacionado. Isso aqui que aconteceu em novembro foi o quê? O Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, falando que a inflação lá está controlada, que ele acha que os juros é daqui para baixo. Isso acaba ajudando a Bolsa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso também foi influenciado pelo Roberto Campos Neto, falando que vai continuar o ciclo de corte de 0,5% a cada reunião. E a gente vê que as empresas varejistas começaram a ter um destrave de valor aqui. Então a gente chegou em novembro, também começou. Mas se a gente pegar aqui desde março, que começou o ciclo de queda de juros no Brasil, a gente vê que as ações, por exemplo, da Magazine Luiza só caíram. E só agora que se recuperou. E isso é um exemplo, tá? Por exemplo, o CIA também, novembro, começou a destravar bastante valor. Como a CIA já é uma empresa de um setor diferente, vocês vejam que já muda um pouco o movimento do gráfico, mas que ele dispara mesmo a partir de novembro, justamente quando começa o corte de juros lá nos Estados Unidos. E aqui, no caso, é a Lojas Renner também que começou a se recuperar. Empresas que são legais também de mostrar aqui é a Iguatemi, que é a parte de shoppings. Se a gente vê, andou de lado e agora parece que destravou o valor de vez. E aqui a Multiplan também, a partir de novembro, começou a subir. Então, em resumo, o que eu queria deixar claro para você que está me ouvindo e vendo aqui no YouTube é que talvez seja o momento da gente pensar no varejo novamente. O varejo foi muito castigado em 2022 e 2023, até aqui em novembro, né? E ainda tem muito para se recuperar. Se a gente pegar as ações, por exemplo, da Magazine Luiza, tem bastante ainda para se recuperar em relação ao seu preço ali do ano passado, por exemplo, R$5, em torno de R$5. Então a gente está falando aí de quase 100% de valorização. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ação. Inclusive eu não recomendo para ninguém comprar uma ação específica em relação a varejo. Se você gostou, tá a fim de investir no varejo, coloca um pouquinho em Magazine Luiza, coloca um pouquinho em C&A, vai diversificando, não joga todo o dinheiro da sua vida em uma ação só, nem se o varejo estiver bem, nem se estiver mal. Isso não é uma recomendação de nada para você investir em uma ação só. O ideal é que você tenha um portfólio diversificado, tenha várias classes de ativo e isso seja só um dinheiro que você não vai precisar e vai diversificar ali nesse setor de varejo, tá? Então não é para você levar assim ao pé da letra, agora é o varejo, acabou, tchau, empresas que pagam bons dividendos, não é isso. É você fazer uma diversificação aí de portfólio.
Tá? Então eu queria encerrar esse vídeo aqui mostrando então a minha visão sobre o setor. De novo, se você gostou do conteúdo, achou que eu agreguei algum conhecimento para você, aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal, deixa o like, porque aí esse vídeo vai para outras pessoas também. E comenta o que você achou do vídeo, se gostou do formato, se você tem essas ações e pretende diversificar. E se você procura um auxílio para te ajudar nas finanças pessoais, as contas não batem ou você tem dinheiro sobrando, não sabe o que fazer com isso, eu vou deixar o link da minha consultoria financeira pessoal aqui na descrição. Você pode entrar no site também, fazer o agendamento direto lá no site, pagamento das sessões, tudo. E eu vou ser muito grato em poder te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Obrigado.